Como reconhecer o falso cristão? Aí na imagem está fácil, né? Mas nem sempre é assim. Eu estava meditando essa semana e no preparo do estudo, eu quis tratar sobre algumas coisas que recentemente aconteceram e que têm a relação aqui conosco, de certa forma. E é por isso que eu quis trazer esse estudo. Eu estava na dúvida se colocaria esse título ou como lidar com as diferenças entre os cristãos. E acabei optando por esse tema. O que me levou a querer refletir com vocês o que nós vamos ver? Primeiro é que nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós vimos no último estudo que Jesus ora pela unidade da igreja. É claro que espiritualmente, todos aqueles que creem, somos um em Cristo. Mas eu creio que a oração do Senhor ali, ela foi muito mais profunda. Era que nós pudéssemos, como igreja, o corpo de Cristo, ter uma unidade também que pudesse ser vista. E infelizmente a história da igreja mostra muito ao contrário disso. Outra que eu estava ouvindo, um irmão que eu respeito, o pastor Luiz Saião, em um estudo que ele fez sobre a identidade da igreja na qual ele é pastor. E o título é sugestivo: qual é a nossa identidade teológica? E também foi porque no sábado passado nós tivemos uma aula da história da igreja. E a história da igreja, há momentos que ela é fascinante e há momentos que ela é muito triste. E também, devido ao irmão Marcos Eberlin, que esteve conosco aqui, de algumas falas que ele trouxe e que, inclusive, conversei com ele a respeito depois, que nós cremos que foram infelizes. O fato é que isso mostra que há diferenças entre cristãos, né? Essas questões, nós temos muitas diferenças. E para mim é uma das questões mais difíceis de lidar. É uma pergunta que eu sempre faço e por que, se todos nós que cremos no Evangelho, cremos pela ação soberana do Espírito Santo que nos converteu a Cristo, e todos que creem sabem disso, por que na caminhada não há essa mesma unidade que houve na regeneração? Eu já tratei disso aqui algumas vezes e tentando entender isso à luz da palavra de Deus, a cada dia que passa eu fico mais convicto de que nós jamais vamos encontrar igrejas perfeitas, líderes perfeitos e teologias perfeitas. E o que nós fazemos com isso, né? Afinal, se todo cristão genuíno, todo aquele que foi convertido ao Evangelho, tem uma teologia, então tem gente que eu não tenho. Não, tem sim. Todo mundo tem. É uma maneira de ler e de entender a palavra. Todo mundo tem. Tem alguns que eles querem ser espirituais, assim, nós não identificamos com nada. Não, você se identifica com alguma coisa, você não quer reconhecer, mas todos têm. Todo cristão genuíno tem uma teologia, todo cristão genuíno está em uma igreja local, isso é fundamental, todo cristão genuíno está em uma igreja local. Todo cristão genuíno se submete a líderes. O que fazer? Por que essas diferenças? Como lidar? E algumas coisas acontecem. Alguns vão abandonar a fé. Esses
não eram genuínos. Eram professos, cristãos professos. Eles diziam que criam, eles citavam a Bíblia, eles falavam o evangelicalês, mas nunca foram convertidos a Cristo. Por quê? Porque eles abandonaram. João diz, inclusive, que aqueles que estavam no meio e saíram, mostra que eles não eram realmente convertidos. E eu não estou falando de uma denominação, estou falando do abandono da igreja, do convívio da igreja, porque ela tem muitos erros. Outros vão de igreja em igreja, de grupo em grupo, e passam a vida indo em vários lugares. Sempre aconteceu alguma coisa, normalmente nunca é porque ela errou, é sempre porque os outros erraram. Ou vão de teologia em teologia, de liderança em liderança. Outros se isolam, são os desigrejados. A maioria também não é crente coisa nenhuma. Professa o nome de Cristo, mas não está numa igreja, não é cristão. Outros desanimam vivendo na indiferença. Diante de tudo isso, eu desanimo, isso aí desanima. Tudo isso acontece, a igreja é tão falha, tão cheia de erro, que desanima e vai meio que levando assim. Todas essas posturas à luz da Escritura, elas estão erradas. Erradas com base na Escritura. E aqui a gente começa e vamos ver então alguns pontos para depois tentar saber como lidar nessa realidade da igreja que é tão confusa e que a cada dia que passa parece que fica mais confusa ainda. Primeiro é que a gente precisa ver que toda expressão de fé tem um referencial. Todo mundo que crê em alguma coisa, ele tem alguma base. É só os ateus, né? Não, os ateus creem. Eles também creem. Eles creem no naturalismo, eles creem com aspas bem grandes, na ciência. Eles creem no humanismo, o homem como centro, então eles acreditam em alguma coisa. O islamismo acredita no Alcorão, eles têm um livro sagrado deles. O hinduísmo tem várias possibilidades, um deles chama Bhagavad Gita, que é um livro hindu que tem algumas direções para a religião deles. O espiritismo nos escritos de Allan Kardec, os mormons no livro dos Mormons. E o cristianismo se fundamenta na Bíblia, ou pelo menos deveria. De todos esses, só a Bíblia é a verdade, todos os outros são falsos. Todos os outros são falsos. Mas aí a questão lógica é, se há uma base somente é a Bíblia, por que há tantas diferenças entre os cristãos? E é muito importante, é fundamental que eu e você saibamos que eu e você somos responsáveis por aquilo que nós recebemos. Ninguém vai chegar diante de Cristo e quando Ele disser, você estava em pecado aqui nessa tua compreensão errada. Mas o pastor da minha igreja ensinava assim. Problema seu de não examinar a Escritura. É claro que aqueles que ensinam terão um tratamento bem mais severo. Mas ninguém está isento. Ninguém está isento. Isso deve fazer com que você tenha temor diante de Deus, como eu estou aqui falando, porque eu estou falando. Eu estou ensinando em nome de Jesus. É muito mais sério. Mas você é tão responsável quanto por receber aquilo que a gente está dizendo aqui. Lembra de Pilatos? A gente não sabe como Pilatos faz a pergunta para Jesus, o que ele quer. Eu creio que Pilatos está sendo sarcástico quando Jesus diz a verdade. Aí Pilatos diz, o que é a verdade? Ele era responsável de buscar, acima de tudo, o que era a verdade. Eu e vocês somos. O que é a verdade? Eu não estou interessado na verdade. Mas nós somos responsáveis por buscá-la. Voltando à questão das interpretações. Por exemplo,
Se presbiterianos e batistas creem que a Bíblia é a palavra de Deus, por que eles não concordam quanto ao momento do batismo? Presbiterianos batizam crianças, recém-nascidos. Batistas, não. Mas não é a Bíblia, não é uma só fonte. E aí, os dois podem estar certos. Não tem possibilidade dos dois estarem certos. Isso é relativismo. Um dos dois está errado. Porque hoje no meio da igreja, não, você pode acreditar nisso, eu posso acreditar naquilo. O importante é que Jesus nos une. A própria questão, ela perderia o sentido se fosse relativo, porque se é relativo não existe verdade. Então você pode acreditar nisso, eu posso acreditar nisso e tudo bem. A resposta para as diferenças que existem não está na Bíblia. Como assim? No sentido de que não está, o problema não é a Escritura. Não é que a Bíblia não seja clara. Não é que a Bíblia possua erros. O problema está em nós. E se um líder cristão afirma isso, que a Bíblia tem erros, cristão entre aspas, se um líder que se diz cristão afirma que a Bíblia tem erros, esse líder não é cristão. É o exemplo, às vezes eu uso um exemplo bem bobinho, né? Da pizza. Uma pizza lá da Big, né? 12 pedaços. Vamos chegar aqui, chamar eu mais 11 irmãos aqui. Gente, é o seguinte, tem 12 pedaços, cada um vai comer o seu. Um tem veneno mortal. Você come essa pizza? Não. Mas não é a pizza toda, é só um pedaço. Mas como é que eu vou saber? E quem estabelece qual pedaço que é bom ou não é? Você não sabe. Quando um líder religioso que se diz cristão diz que a Bíblia tem erro, quem passou a ser a autoridade? Ele. Ele vai escolher o que convém para ele e para os seus seguidores. Além disso, ele é totalmente incoerente, porque ele jamais se deveria pautar em um livro que tem erro. É impressionante alguns pastores que dizem, não, a Bíblia tem erros, aí ele cita um versículo bíblico. Mas espera aí, querido, se você está dizendo que a Bíblia tem erro, como é que você cita o versículo Bíblia tem erro? Você mesmo disse. Não, isso daqui não está errado, porque eu acho que não está errado. Mas a igreja é assim, hoje está tudo bem. Tudo bem, tudo bem ouvir isso aí, não tem problema nenhum. Vale tudo, literalmente. Agora, um adendo, existem textos na palavra de Deus, existem ensinos na palavra de Deus que são difíceis? É claro que sim. A Bíblia se propõe a explicar tudo? É claro que não. Mas o que ela tem para nós é absolutamente claro, ainda que nós tenhamos dificuldade para entender. E o que Deus quer falar para nós hoje, nesse mundo, nessa realidade, desse lado da eternidade, está na Bíblia, não está mais em nenhum lugar. O ponto é que o erro está em nossa pecaminosidade ao ler e ao interpretar e também ao ensinar a Bíblia. E todos têm. Perguntaram para o irmão John MacArthur, você acha que você está errado em alguma coisa que você ensina? Ele falou assim, olha a pergunta, né? Se eu achasse que eu estou errado, eu parava de ensinar sim. Agora ele é perfeito em tudo que ele ensina? É claro que não. Nem ele, nem ninguém. Nem ele, nem ninguém. Agora, é importante ficar muito claro. Você e eu somos responsáveis por tudo que nós recebemos de ensino à luz da palavra e a respeito de Cristo. Para nós entendermos, então, qual que é a base, qual que é o referencial, o único referencial, a gente tem que mostrar que a Bíblia diz que ela é, e a gente vai ver alguns textos. Primeiro texto que você conhece, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a 17, que fala da Escritura.
Quando Paulo escreve aqui para Timóteo, ele está falando de toda a Escritura. Naquele momento ainda o Novo Testamento não havia sido escrito, mas ele está pegando todo o Antigo Testamento, de Gênesis até o final do Antigo Testamento, ele está definindo que ali é a palavra de Deus. Pedro depois vai dizer que os textos de Paulo, eles são o quê? Palavra de Deus também, Escritura. Mas o fato é que para nós que hoje temos a Escritura encerrada, o que é a Bíblia? A Bíblia está definida que toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus dirigiu para a Escritura. Então Deus não erra, então a Bíblia não tem erro de nenhuma sorte. De nenhuma sorte. É útil para ensino, por isso que tudo que a gente tem que basear em relação a Deus tem que se fundamentar na Bíblia. Ela é útil para ensino, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção e para educação na justiça, no que é certo e errado. Quem estabelece o que é certo e errado? Alguns vão perder. Deus. Onde? Na Bíblia. É simples assim. A fim de que o homem de Deus, aquele que professa Cristo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se alguém que professa Cristo diz que a palavra de Deus, que é inspirada por ele, tem erro, essa pessoa não é homem de Deus. Tem pastor batista dizendo isso hoje. 2 Pedro capítulo 1, versos 19 e 21 diz assim: ainda temos mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos seus corações. Pedro está falando assim, nós temos a palavra dos profetas. Moisés era um profeta, Pentateuco. Quando a palavra fala da lei de Deus, quando Jesus, por exemplo, fala da lei, ele está falando de toda a Escritura. Não, a lei é só a lei. Não, a lei, os salmos, os profetas, toda a Escritura. Então, Pedro está falando assim, essa é a nossa base. E se vocês prestarem atenção e se fundamentarem, vocês vão estar como diante do sol. É ela que nos guia. Ela é luz para o nosso caminho. Por quê? Versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Por quê? Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram de Deus, da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, os profetas que vocês têm que se basear, a vida de vocês tem que estar centrada na palavra. Não se preocupe com a palavra, como alguns vão dizer que ela é um livro humano. Ela é humano, sim, é um livro humano. Mas quando aqueles homens escrevem, eles escrevem movidos pelo Espírito de Deus. Então ela é a palavra de Deus. Jamais a profecia... Não, Paulo, num dia ele acordou, acho que eu vou escrever alguma coisa. Ele teve a direção do Espírito Santo de Deus. É claro que ele não deixou de ser o apóstolo Paulo. Ele não deixou as características que ele tinha para escrever. Mas o Espírito de Deus o guiou para escrever aquilo. Então, o nosso referencial é a palavra de Deus. Sim, há hoje falsos profetas católicos e evangélicos, entre aspas, que afirmam que a Bíblia tem erros. Há vários, e o número cresce. Sempre houve, mas hoje, como a gente tem acesso à internet, está sempre aparecendo um novo aí. Agora é interessante que todos eles falam bem de Jesus. Qual Jesus? De onde eles ouviram falar de Jesus? A única fonte que eles têm de Jesus é a Bíblia, mas ela tem erro. Esses que falam bem de Jesus, discordam de Jesus. João, capítulo 17, versículo 17. Porque nós passamos por isso. Jesus está falando que há um meio para crescer no relacionamento com Deus. Jesus, Deus, está falando que há um meio para nós pecadores, humanos, falhos, limitados, crescermos no relacionamento com Deus. E qual é? João 17, 17, Jesus está orando, falando para o Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Esses mesmos homens que negam a Bíblia, que dizem que ela tem erro, gostam de Jesus.
mas de ser parte de Jesus eles não concordam. E tem gente que ouve esses homens e ouve aqueles que defendem a inerrância e a infalibilidade da Escritura e acha que está tudo bem, não vê nenhuma, é tudo igual, não vê nenhuma diferença. Há inúmeros outros textos que exaltam a Bíblia como a palavra de Deus. Portanto, o pilar central do verdadeiro cristianismo é algo que foi, depois de séculos de cegueira do catolicismo romano, foi o solo a Escritura. Somente a Escritura é a base. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque não considere alguém só porque ele cita a Bíblia. Porque alguns citam como esses, eles ou tiram ou acrescentam alguma coisa. Então não é só a Escritura. E quem faz isso? Um monte de gente. Existe um movimento que chama Caminho da Graça. É um deles. O fundador disse que a Bíblia tem erro. E ele não faz, a maneira como ele diz, isso é blasfema, inclusive. Catolicismo romano. O catolicismo romano é a Bíblia, mais a tradição. Na prática é a tradição sobre a Bíblia, na prática. O adventismo. Hoje tem muita gente se aproximando de adventistas. Adventismo diz que os escritos de uma falsa profetisa chamada Ellen White foram inspirados por Deus. Os Mormons, eles já são mais escancarados. Os Mormons têm um livro que é Um Outro Evangelho de Jesus. A Congregação Cristã do Brasil, que tem legalismo e recentemente mudou. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, o que você entende disso? Quem vai dizer quando é e quando não é? A liderança da igreja. E há inúmeras outras várias expressões religiosas que citam a Bíblia e falam o nome de Jesus. Mas e as religiões? Bom, então vamos para um terreno mais seguro. E as religiões que professam, porque todas essas aí têm alguma coisa além da Bíblia, ou tiram. Mas vamos para aqueles que têm segurança, que professam só crer na Bíblia, que ela é infalível e inerrante. Elas estão certas em afirmar isso? Sem dúvida. E aqui tem 2 exemplos de igrejas que em seus sites está lá. Uma é universal do reino de Deus e a outra é mundial do reino de Deus. Dá para ler aí? Eles vão dizer que toda a escritura inspirada, acabei de citar, a universal e a mundial. Cremos que a escritura é inspirada por Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível. Mas os fundadores são falsos profetas desses grupos. Declaradamente, escancaradamente falsos profetas. Eles afirmam, está lá no site oficial, eles afirmam isso, mas as suas práticas não têm mais nada de palavra, ou praticamente nada de palavra, e muito menos de evangelho. Então, dizer algo e colocar isso de maneira formal não significa nada. Porque eles acreditam no que a gente acredita. Eles acreditam, eles dizem, mas na prática, isso não existe. Ah, bom, aí você e eu, né? Pelo menos as igrejas históricas e tradicionais, né? Puxa, a gente tem que voltar para a história. As históricas, a igreja, por exemplo, anglicana, luterana, presbiteriana, batista, a metodista, a igreja pentecostal mais antiga, a Assembleia de Deus, todos eles creem e afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui tem umas postagens dessas denominações. A igreja metodista permite
igreja metodista mais antiga do mundo permite casamento gay. A American Baptist Churches tem 1 milhão de seguidores, batistas nos Estados Unidos. Diz que o homossexualismo não é problema. A igreja anglicana, a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Bom, e aí? E aí? Que não tem mais nenhuma base. Isso nunca foi base. Mas a gente se baseava nisso. Todos esses grupos falam de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Todos esses grupos falam de Jesus, falam do Evangelho, falam do Espírito. E olha o que o apóstolo Paulo diz de pessoas que falam do Espírito, falam do Evangelho, falam de Jesus. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da serpente, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. O diabo fez o quê? Ele chegou falando só mentira ou ele disse mentira junto com verdade? Disse mentira junto com verdade. Paulo está dizendo, eu tenho medo, eu temo que vocês, igreja em Corinto, sejam enganados e saiam da centralidade que é em Cristo. Já estava acontecendo isso. E aí ele diz assim, por que é perigoso? Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia Jesus, mas é um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, o Jesus que eu falei para vocês quando eu preguei o Evangelho para vocês. Vocês aceitam. Vocês aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Vocês recebem um Jesus, vocês recebem um Evangelho, vocês recebem um Espírito, mas ele não tem nada a ver com a verdade. A igreja evangélica é exatamente isso hoje. Não há mais nenhuma segurança, nunca houve em denominações, em placas, nunca houve, nunca foi propósito de Deus. E agora, né? Essa é a pergunta, né? Como é que a gente vai viver e saber? É óbvio que esses que nós citamos aqui, com as suas práticas totalmente contrárias à Escritura, inúmeras delas, não são cristãos. Que defendem essas práticas, que quando confrontados, não se arrependem, não são cristãos. Eles são travestidos. Paulo diz que eles se vestem como apóstolos de Cristo. E muitos outros virão. Especialmente pelo viés da questão da sexualidade. Agora, é claro que nós convivemos, ouvimos, somos edificados por batistas, presbiterianos, luteranos e outros irmãos de outras denominações que são, sim, bíblicos, centrados no Evangelho, graças a Deus. Graças a Deus porque eles estão centrados, permanecem, graças a Deus porque a questão denominacional está caindo por terra. Porque nunca foi propósito de ter placa, defender placa. Agora, é importante então, o que a gente tem que fazer? Analisar cada caso, e nós somos um. A igreja local. O princípio bíblico não é uma igreja, um líder cuidando, governando várias igrejas. O princípio bíblico é cada igreja independente. Cada igreja plantada, quando Paulo plantou, ele não ficou lá, ainda que como apóstolo ele passou, mas ele não ficava gerenciando, tanto que algumas igrejas que ele mesmo plantou e que ele pregou, fechou, acabou. O princípio bíblico é, prega o evangelho, começa ali, dá na mão de alguém que é presbítero, que é líder, que prega a palavra. Bom, queridos, é você e Deus agora. Porque na tentativa de cuidar supervisionar teologicamente as denominações, elas não conseguem fazer isso. E caem numa hipocrisia tremenda. Grupos pequenininhos, essa aqui a gente trata. Mas é aquele lá que está falando um monte de besteira, é da sua denominação, ela é gigante, não, ela não dá para falar. É por quê? Porque tem dinheiro.
questão é que, como é que a gente vai saber? A gente nunca vai saber genuinamente quem é crente de verdade. Hoje, às vezes eu vi falar num seminário, né? Aquele professor é crente. Você, mas professor de teologia. Ué, mas um professor de teologia pressupõe que ele seja crente. Crente? Não, ele é professor de teologia, mas não é crente. Mas ele dá aula de Bíblia, mas não é crente? Tem um monte assim. Um monte. A gente não vai saber sempre. Agora, a gente tem que procurar. Lembra da responsabilidade? Por que a gente tem que procurar? Porque a gente não fica sozinho. Aqui agora a partir é só a CCL, como alguns dizem. Só a CCL, gente. Sabe o que é isso? Característica de seita. Não, nós precisamos de outros irmãos, precisamos ouvir outros irmãos, precisamos caminhar com outros irmãos de diferentes denominações. Mas todo cuidado, pelo que a gente está vendo aqui, eu espero que você entenda, todo cuidado é pouco. Como é que a gente caminha num terreno tão difícil assim, tão arenoso? Eu queria ver alguns pontos. Primeiro, seja bíblico e bereano. Esse texto de Atos é fascinante em vários aspectos. Seja bíblico. Lembra, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. A Bíblia corretamente interpretada é a nossa única segurança. Única segurança. Por isso que é só a Escritura. Mas não é só Cristo também? Sim. Não é só a fé também? Sim. Não é só a Deus, a glória também? Não são 5 os pilares? Sim. Mas qual a base? Qual o Cristo da Escritura? Como eu posso glorificar a Deus? Pela Escritura. Qual a fé? Pela Escritura. Qual a graça? A graça daquele que, viva no pecado, porque é pela graça. Não, a graça estabelecida pela Escritura. Por isso que ela é a base. Então, seja bíblico. Agora, eu espero que você esteja entendendo que se você se limita a ouvir a Bíblia, a ler a palavra, a meditar a palavra uma vez por semana na boca de um homem pecador, você está em terreno extremamente perigoso. Porque esses líderes, irmãos, esses sofistas, eles são extremamente hábeis nas suas falas. Eu estava ouvindo, mandei para alguns irmãos, de quando em 2019, um pastor da Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, a denominação ainda se opõe a essa questão, graças a Deus. Esse pastor, ele chegou numa pregação, há 3 anos atrás, está lá gravada, foi o dia que ele disse assim: gente, nós temos que receber os homossexuais. E é impressionante como ele pega textos, ele é muito bom orador, e ele vai trabalhando, ele vai lançando os textos, ele vai colocando em dúvida, e vai questionando até chegar no fim para dizer assim: homossexualismo não é pecado, eu vou celebrar casamentos homossexuais por amor. Ele está usando a Bíblia para distorcer a Bíblia. Agora, aquelas pessoas que continuaram lá, por que elas continuaram? Porque elas não examinam a Bíblia. A Bíblia delas é o pastor. Se a sua Bíblia for quem prega aqui, você está num terreno extremamente perigoso. Só seja bíblico é meditar na Escritura, é se debruçar nela, é estudá-la. E isso leva tempo e dá trabalho. É muito mais fácil ouvir o pastor e depois pôr a culpa nele. Mas lembra, você não vai poder fazer isso diante de Cristo. Quem eram os bereanos? É maravilhoso esse texto. Atos capítulo 17, versos 10 a 11. Paulo
está plantando igrejas, pregando o evangelho. Ele tinha passado pela Tessalônica e havia pregado o evangelho ali. Pessoas creram, ele vai para outro lugar. Mas ele faz um elogio outro lugar chamava Bereia. Ele faz um elogio àqueles homens de Bereia, homens e mulheres que temiam a Deus e que creram no evangelho, e ele os elogia em detrimento aos de Tessalônica. Olha o que ele diz. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles estão pregando o evangelho. Estão passando por os lugares, pregando o evangelho, plantando igrejas. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Eles iam, estão fazendo uma parceria com os judeus. Não, eles vão pregar o evangelho para o judeu que se convertido a Cristo. Vão fazer uma parceria. Não há comunhão entre luz e trevas. Não tem parceria nenhuma com o judeu que nega a Cristo. Mas ele vai lá, como ele era um judeu, que creu no evangelho, eu vou lá pregar de Cristo, que os judeus negam. E ali há a conversão. E aí então ele diz assim: ora, esses de Bereia eram muito mais nobres, nobreza não no sentido de fama, de riqueza, de poder. Eles eram cuidadosos, criteriosos, zelosos, mais que os de Tessalônica que eu acabei de passar lá. Por quê, Paulo? Porque eles receberam a palavra, é a palavra de Deus, vamos ler a palavra, vamos receber a Escritura, com toda a avidez, atenção, ouvindo, prestando atenção no que está falando, de acordo com a palavra. E eles ouvindo, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Espera aí, mas é o apóstolo Paulo, e daí? E daí? Se o apóstolo Paulo falar alguma coisa que não está na Escritura, pode ser o apóstolo Paulo, não interessa. Paulo não fica bravo. Hoje, se você falar para um falso profeta, isso não está na Bíblia, ele fica bravo. Paulo não. Então Paulo louva, então ele está falando, é assim que a gente tem que ser. Agora entenda, ser bereano não é só citar a Bíblia. Não é só citar a Bíblia, deixa eu dar um exemplo bem prático. Alguns de vocês vieram do pentecostalismo, eu passei por lá também. Vocês acreditavam em sinais e prodígios. A Bíblia fala de sinais de prodígios, sim ou não? Então, sinais de prodígios está na Bíblia. Jesus fez milagres e fez o poder do Espírito Santo, sim ou não? Está isso tudo na Bíblia, tá ou não está? Então até aí a gente está caminhando bem. Além disso, Jesus disse que aqueles que crescem nele fariam sinais maiores do que ele, sim ou não? Verdade ou não? Sim. Isso se aplica para todo mundo, aí já entra um problema. Se você pegar esse texto isolado, você vai achar que você pode ressuscitar morto. Mas vamos partir do princípio que isso vai ser verdade para todo mundo. Sendo assim, se alguém citar tudo isso, nós vamos acreditar? Sim ou não? Não. Ué, mas ele citou tudo de acordo com a Bíblia. Ele falou tudo de acordo com a Bíblia. Mas antes a gente vai ter se isso é verdade, nós vamos ter que ver se o que ele está falando é verdade mesmo que está acontecendo, se são sinais e prodígios. Outra coisa, eu preciso ver o que esse homem crê. Se ele crê no Evangelho, se ele sabe o que é o Evangelho. Outra coisa, eu preciso saber como esse homem vive. E se o que ele está dizendo é exatamente igual à Escritura. Mas aí não dá. Não, então não dá, então não é. Como nós tratamos aqui questão de línguas um tempo, o irmão falou assim, mas desse jeito não dá. Mas é desse jeito que a Bíblia manda. Mas todo mundo faz diferente. Mas todo mundo faz um monte de coisa. A nossa base é a Escritura. Vocês entendem? Porque, irmão, o diabo cita a Bíblia. O diabo citou a Bíblia para enganar o autor da Bíblia. Ou você acha que esses caras fazem o quê? Eles citam a Bíblia. Segundo ponto, seja bíblico, criterioso, seja cristocêntrico. Então eu quero saber, esse cara está falando de sinais, eu quero ver o que ele prega, qual é o centro da pregação dele. E aí o que acontece? Demora. Outro dia eu comentei com alguns irmãos, pregamos aqui falando sobre isso, aí veio um rapaz, eu nunca vi na vida, ele veio falar aqui, vocês deixam dar testemunho na frente? Eu falei assim, não. Eu falei para ele, não deixa.
Ué, mas eu falei, quem é você? Você já está vindo aqui alguma vez? Não, a primeira vez. Eu falei assim, você acha que eu vou deixar você dar um testemunho? Eu não sei quem é você, não sei o que você vai falar. Mas eu vou falar de Deus, mas eu não sei o que você vai falar. E eu tinha pregado exatamente contra aquilo. E eu falei para ele, você não entendeu nada do que você ouviu agora por 1 hora. Aí eu cheguei na casa de um parente próximo, e eu falei isso para esse parente. Que ela acha que devia... Você não deixou ele falar? Não. É claro que não. Você entende? Seja cristocêntrico. Irmãos, nós estamos estudando Colossenses. Qual é o centro de Colossenses? Cristo. Mais claro que o Felipe, o Gabriel leu aqui, Felipe. Qual é o centro ali? Cristo. Qual é o centro de toda a Bíblia? Cristo. Então, tem que ter Cristo em tudo. Tudo tem que ter Cristo. Cristo deve... nós defendemos uma teologia? Não, nós defendemos o Cristo. Nós nos identificamos com a teologia, mas ela é falha. Não são profecias, não são milagres, não são usos e costumes, não é legalismo, não é humanismo, não é nada, novidade, não é nada, é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. É interessante que Paulo está falando para isso para Corinto, que tinha um monte de dom. Aliás, Paulo disse que eles tinham todos os dons. Mas Paulo resume o centro da pregação dele. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a minha mensagem, é Cristo. Cristo crucificado. Significa que você não vai falar sobre dons, sobre igreja, sobre pais e filhos, sobre casamento? É claro que eu vou. A partir de onde? Centrado em onde? Em Cristo, no Evangelho. Terceiro ponto. Considere a igreja, a história da igreja. Por mais que ela tenha falhas, a igreja erra, não joga fora. Eu e vocês estamos aqui, faz 2000 anos que a igreja começou. Então é uma absoluta estupidez dizer que agora eu tenho alguma coisa nova. Aliás, se alguém disser que tem alguma coisa nova, a primeira coisa que você deve fazer, eu não quero nem saber. Porque a Bíblia foi encerrada há 2000 anos, não tem mais nada novo. É por isso que tem hoje muitos apóstolos. Por que os apóstolos se dizem apóstolos? Eles não são falsos apóstolos. Mas por que eles se dizem apóstolos? Porque apóstolo pressupõe revelação, nova revelação. Mas ela é verdadeira? É claro que não. Nós não temos santos, como o catolicismo tem de dobrar. Todos os homens que nós nos referimos e citamos aqui são pecadores, como nós. Homens como Wycliffe, John Huss, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, John Gill e outros, Spurgeon, Sproul, homens de Deus, pecadores, falhos, que erraram teologicamente. Irmãos vivos, que a gente sempre cita, o irmão John MacArthur, homem de Deus, falho. Augusto Nicodemos, homem de Deus, falho. Eles não são santos no sentido do católico, eles são santos em Cristo, assim como eu e você, se cremos, também somos. Eles possuem diferenças teológicas, mas aí no conjunto da obra tem muito a nos ensinar. E um detalhe, todos esses que eu citei, e que todo mundo na história da igreja tem como referência, todos eles criam nas doutrinas da graça. Todos eles. Nos últimos 500 anos, homens de Deus que a história considera como homens de Deus, todos eles criam nas doutrinas da graça. Então é algo para a gente considerar. Mas a teologia reformada é perfeita e responde a tudo? É claro que não. Há pontos que a gente não consegue responder? É claro que sim. Então, se a teologia reformada não é perfeita, por que a gente vai adotá-la? Algumas razões. Primeiro, a história, esses homens. Segundo, porque é ela que mais exalta a Bíblia. É ela que mais exalta a glória de Deus. É ela que mais exalta Cristo, o Evangelho da graça de Deus.
outra proposta tem o homem como centro. Por mais que a gente ache ruim isso, alguns vão dizer, a outra proposta é o homem como centro. E acabou. Eu estou dizendo que não são irmãos? Não. Há irmãos e eles estão totalmente enganados nisso. Agora seria muita pretensão, como eu disse, dizer não, agora eu vou lançar a confissão de fé nossa. Tanto que a gente voltou 400 anos. Vamos pegar uma coisa mais antiga, de quem já morreu até. Vamos ter ela como base para nós. A confissão é perfeita? Não. A Bíblia é. Mas nós queremos que aqueles homens se aproximaram mais da palavra, que nós não conseguiríamos chegar. Então vamos tê-los como referencial. Quarto ponto e último. Diante de tudo isso, seja misericordioso. Porque eu e vocês precisamos. Se nós fôssemos salvos por uma compreensão teológica perfeita, ninguém seria. Nenhum desses homens que nós citamos aqui seriam. Nós não somos salvos por uma compreensão teológica perfeita. Romanos capítulo 10, versos 9 a 11, como uma pessoa é salva, e o texto aí diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Alguns vão dizer assim, se com a tua boca você confessar os 5 pontos do calvinismo, tiver a confissão de fé de Westminster decorada, tiver a escatologia correta, você vai ser salvo. É isso que o texto diz? Não. Se você crê em Jesus como Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Quem crê nisso, com o coração e confessa, é salvo, ainda que tenha erros de natureza teológica. Ah, mas você está dizendo então que a pessoa pode crer e adotar aquele monte de coisa? É claro que não. A gente tem que sempre fazer ressalvas, sempre fazer muitas ressalvas, né? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo, lembra, nós somos responsáveis. Mas não é pela precisão teológica que alguém é salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então alguém que creu em Cristo, pela ação do Espírito Santo, que o texto nem está aí, né? Não está aí o Espírito Santo, quem crê só parte do Espírito Santo. Mas se essa pessoa creu em Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele não vai ser confundido. Mas ele vai ser perfeito? Não. O texto diz crer com o coração. Quem vê coração? Quem vê? Deus. Nós não estamos falando de hipótese alguma de confessar da boca para fora, de pessoas que se dizem evangélicas, que dizem que creem em Jesus, mas confrontados com a verdade clara da Escritura, elas continuam vivendo no seu pecado, sem se arrepender. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas limitadas, assim, tipo eu e você. O fato é que somos salvos se crermos em Jesus e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se alguém crer nisso, é salvo. Ah, mas aí é muito pouco, mas é o que a Bíblia diz. Ah, mas não tem implicação? É claro que tem, mas o texto está falando isso aqui agora. Portanto, ninguém vai ser salvo por uma teologia perfeita, porque não existe teologia perfeita, não existem líderes perfeitos que defendam uma teologia perfeita. Todos eles, todos esses irmãos, têm erros. Por isso eu não posso dizer que todo católico vai para o inferno. Apesar do catolicismo romano ser uma religião anticristã, eu não posso dizer que todo católico romano vai para o inferno. Mas como assim? Isso não é contraditório? Vamos ver um outro exemplo. Um católico, a vida toda, católico raiz,
Ele sempre creu, de acordo com o ensino errado da sua denominação, que a salvação é fé mais obras. Ele acreditava que Maria era comediadora. E ele lia o Catecismo Romano, da Igreja Católica Romana. Isso tem também. De vez em quando, como muitos evangélicos fazem, ele lia a Bíblia. De vez em quando, bem raramente. Em uma das suas lidas, ele lê João capítulo 3. Jesus falou para um religioso que ele precisava nascer de novo. Ele leu. Às vezes foi até na homilia do padre, lá o padre leu, João não sabe o que está dizendo, mas ele leu e ele ouviu. E ele ouviu que ele precisava nascer de novo. E ele ouviu que o vento sopra onde quer e faz o que quer que o Espírito Santo de Deus diz. E naquela hora ele creu no Evangelho. Ele continua católico romano? Sim ou não? Naquela hora ele vai descobrir que a religião dele é falsa? Vai? Foi assim com alguém na história? Ele vai descobrir naquela hora que ele leu João, que ele precisava nascer de novo e que o Espírito Santo revelou Cristo e ele nasceu de novo. Ele vai entender que rezar para Maria é pecado naquela hora. O Espírito de Deus vai guiá-lo para ele não ser confundido? Vai. Ele vai ler na Escritura depois que idolatria é pecado e que em Cristo nós somos chamados para abandonar os pecados, mas quanto tempo vai levar? Quem estabelece? Eu e você? Vamos dizer para um da congregação, lê o texto bíblico, no meio legalista, creu no Evangelho. Quanto tempo vai levar para ele ver? Com alguns de vocês, como é que foi? Vocês não foram lá tentar mudar? Vocês não continuaram lá? Ou vocês não tinham crido ainda? Vocês só creram quando vocês vieram para a comunidade cristã de Londrina? E se eu perguntar para você quais são as doutrinas da graça, e eu não souber detalhar cada uma delas, você é salvo ou não? Aquele que crê com o coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos é salvo. Nós jamais devemos negociar a verdade. E é claro, na maioria dos casos, como nós vimos, um falso cristão pode ser identificado. É claro que sim. Não precisa de muita coisa. Dá para compreender sim. Mas nem sempre é. Afinal, em um nível ou outro, todos nós estamos sujeitos a pecar, inclusive teologicamente, sim ou não? Daqui 10 anos, será que nós vamos crescer um pouco no conhecimento da graça de Deus e vamos ver que talvez tenha algumas coisas que nós acreditávamos que estavam erradas? Então eu perdi a salvação, ou ganhei a salvação só que eu tiver compreensão? E aí eu quero encerrar com um exemplo que gerou um debate entre irmãos, inclusive. Eu lembrei de um texto, Mateus, capítulo 13, para fundamentar aquilo que eu estou tratando aqui. E aí eu fui ler, eu sempre uso, você deve ter visto, em alguns comentários, quando eu estudo João, por exemplo, eu vejo um pouco do que o irmão Calvino comentou, do que o irmão D.A. Carson comentou, do que o John Gill comentou, do que Matthew Henry comentou, e eu vejo alguns desses irmãos, eu vejo até de um irmão assembleiano, e aí eu vejo que aqueles irmãos comentaram, e aí eu fui ver o que D.A. Carson e John Gill tinham a dizer sobre Mateus capítulo 13, versos 24 a 30, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Lembra? Que um homem tinha uma só terra, ele semeou boa semente, os funcionários deles semearam, dormiram, veio o inimigo, semeou e tal, o joio no meio do trigo. E aí eu lendo o D.A. Carson, que é a compreensão que eu tenho, e ele disse, não, isso aí não tem nada a ver com a igreja. Isso aí não é igreja. Mas alguns irmãos, a maioria, ele diz, entendem assim, mas está errado. Aí eu li o irmão John Gill, não, isso aí está relacionado à igreja. E aí? Eles são homens de Deus? São. Um deles é salvo, o outro não? A leitura do John Gill, eu comentei com alguns irmãos aí, teve um debate pelo WhatsApp. O Carson diz que a parábola não se refere à igreja, e o John Gill diz que sim. Bom,
Vamos ler os versos 28 a 29, e eu quero concordar com o irmão John Gill, com algumas ressalvas, para ficar meio em cima do muro, né? Lembra, ele saiu, o dono mandou semear, saiu boa semente, e aí vem o inimigo. E aí o ponto que eu quero que nós entendamos são esses 2 versos aqui. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: quem que semeou? Você não semeou uma boa semente? Como é que tem esse negócio ruim aí no meio? Que a gente chama de o joio, né? Aí ele diz: o inimigo fez isso. O Senhor quer que nós vamos tirá-lo? O Senhor que semeou a boa semente? E ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, que são aqueles que não creem, vocês podem arrancar com ele o trigo. Essa separação só vai acontecer, e Jesus explica, quando ele voltar. Então, o que eu quero que nós entendamos? Eu vou dizer o que é e o que não é? Eu vou fazer essa distinção? Às vezes eu peco fazendo isso. E eu termino com a interpretação do irmão John Gill, quando ele diz isso. Não que homens de vidas abertamente escandalosas devam ser tolerados nas igrejas. Eles devem ser retirados e colocados de lado. Nem homens de princípios conhecidos, declarados e heréticos, tais, após a primeira e segunda admoestação, devem ser rejeitados. Não é aquele que está no meio, ele vive no pecado, ele não quer ouvir ninguém, ele está na prática do pecado, ele se diz cristão. Não estou falando desses, não é esse o ponto. Esses é claro, como aquela relação de gente que se diz cristã e defende coisa indefensável à luz da Escritura. Mas aí ele comenta: o escopo da parábola, o alvo é, e o desígnio do nosso Senhor nela, na parábola, devem mostrar que uma igreja pura e perfeita não pode ser esperada no presente estado de coisas. E que os santos não devem ficar imoderadamente, é um irmão que escreveu 300 anos atrás, por isso essa linguagem, né? Os santos não devem ficar imoderadamente inquietos, mas pacientemente suportar tais exercícios, até que chegue o tempo de Cristo para aliviá-los, quando o joio será separado do trigo, quando os pecadores não permanecerem na congregação dos justos. O que eu encerro aqui? Cuidado. Estou falando para mim. Ontem mesmo minha esposa me exortou nisso. Cuidado em dizer que aquele que Paulo diz isso em Romanos, aquele por quem Cristo morreu, você está colocando no inferno. Cuidado. Irmãos, nós fizemos as ressalvas, devidas ressalvas no início. O momento que a gente vive na igreja é de muito cuidado. Precisamos de discernimento do alvo. E que o Senhor nos capacite a permanecer. Porque se eu e vocês permanecemos na sã doutrina, foi só por causa da graça de Deus. Amém?